Olá pessoal, beleza? Espero que vocês estejam tudo bem aí. E hoje é dia de reagir a esse vídeo que eu encontrei aqui na internet, essa pérola aí, que foi protagonizada aí com Mamãe Falei, para os íntimos, o tarado de Kiev, e dessa beldade aí, que é uma véia feminista amargurada que eu vim conhecer depois no meu próprio perfil. Então vamos lá, vou tocar o vídeo aí, vamos dar um pouco de risada aí. E já adiantando pra vocês, eu já assisti esse vídeo aí, o tarado de Kiev, ele empalou essa véia aí. Então vamos lá. Vou botar pra rodar aqui. E daí eu vou ir parando conforme eu for pontuando aqui. Isso, esse é o meu trabalho. Então vamos lá. Eu vou começar perguntando para você então sobre a declaração polêmica de Arthur. E ficou para todo mundo essa coisa do mães são culpadas pelos criminosos, pelos traficantes ou não? E o que você quer falar sobre isso? Bom, eu acho que antes mesmo da gente saudar todas as pessoas, saudar o Arthur e todo mundo tá aqui, agradecer o convite, a gente precisa saudar essas mães, né, que foram ofendidas, humilhadas e responsabilizadas por uma tragédia. Porra, tudo isso. Ofendida, humilhada, pisada, rasgada. É tudo superlativo. Que absolutamente não pode ser culpa delas, né? É importante ressaltar que essas mães, elas criam sozinhos seus filhos, pegam ônibus para chegar no trabalho, trabalham numa jornada intermitente, numa jornada gigante. Essas mulheres cuidam, ensinam e acolhem pessoas, né? Então, culpabilizar. Você quer saber se o maluco ele é esquerdista, se é feminista, progressista, enfim, é só sair essa palavra da boca delas, acolhem. Acolhem. As mães e tirar a responsabilidade do Estado é uma forma de misoginia. Oxe, mas foi o Estado que engravidou as mulheres? A responsabilidade é do Estado? Não foi o Estado que engravidou as mulheres, pô. Quem engravidou foi o moreno tatuado, cara de bandido que elas procuram, pô. É uma fala absolutamente misógina que traz um ódio contra as mulheres e a gente tem que trazer solidariedade a essas mães nesse momento de sofrimento. Então, quando a gente fala que mães e que as mortes nas favelas podem ser, de alguma forma, trazida uma culpabilização para essas mães, a gente está dizendo que é uma forma de violência simbólica, né? É o primeiro. Violência simbólica. Eu acho que eu tava dormindo quando construíram esses termos. Eu acho que eu tava dormindo, acordei agora. Vai ver, eu já tô meio velho, né? Violência simbólica. Eu não sei o que é isso não. Deixa nos comentários aí. Degrau de uma violência que termina no feminicídio sobre isso. Mas, na verdade, quando o Estado violenta mulheres, a gente não pode dizer que a culpa é das mães. Essa falha. Violenta a mulher? O Estado violenta a mulher? Essa tia tá viajando. Não pode ser direcionada para essas mulheres. Mas vamos aqui aos fatos, né? É muito importante a gente ressaltar que uma em cada 3 mulheres que estão fora do mercado de trabalho, elas estão fora porque estão cuidando de alguém. Então, o trabalho de cuidado é um trabalho das mães. E quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Eu acho que isso é muito importante e também entender que todos os dias centenas de pessoas nascem sem o registro dos pais. Então, culpabilizar as mulheres nesse caso é algo. É lógico que os filhos ficam sem o registro do nome dos pais no registro de nascimento. Pô, as mulheres não sabem escolher a porra do cara, escolhe um cara que só quer ter aventura com elas e a culpa é dos outros, pô. Bastante violento, é um discurso misógino que assim, machuca, fere mulheres não só na esfera moral, na esfera psicológica, mas também vai autorizando que as próximas violências aconteçam. Como é que é? Autorizando que as próximas violências ocorram. Essa até eu buguei. Então é isso, eu acho que foi uma fala não só infeliz, eu acho que é uma fala, acho não, tecnicamente é uma fala misógina, é uma fala violenta, que fere não só a própria ética, mas também. No sentido figurado, fala violenta. É como se o cara abrisse a boca e saísse um soco assim da boca do cara e desce na cara dela. Pelo amor de Deus, velho.
Né? Também no podcast do Rogério Vilela não se podia esperar um negócio mais elaborado, né? Mais culto. Tem a Constituição Federal. Então, hoje eu estou aqui nesse debate como mulher, como advogada, como mãe, como filha e como pessoa que luta, né, para dizer o que deveria ser óbvio, que não é culpa das mães. Então, é isso que é a minha primeira reflexão aqui para o nosso debate. Arthur, eu estou aqui com a transcrição, me corrija se depois você fala mais do que você falou, mas você disse que as mães dos criminosos organizados falharam enquanto mães, né? E fala mais algumas coisas, não soube escolher seu parceiro. Se você escolheu o famoso moreno alto com cara de bandido, eu sou moreno baixo. Eu não sei se eu tenho cara de bandido. Que lhe abandonou, eu não sei, mas você falhou como mãe. E aí? Teve mais coisa do que isso? É isso? Como você justifica? Agora é a vez do Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Vilela. Boa noite a doutora. Vamos lá, em primeiro lugar é o seguinte, eu quero deixar claro que isso aqui não é uma guerra de homens contra mulheres, né? Olha, o homem tá certinho, a mulher tá completamente... Não tem nada a ver. Eu vou colocar os pilares aqui da minha argumentação, que é maior do que aspas que o Vilela colocou, mas eu acho que explicando aqui fica tudo certinho. Em primeiro lugar, generalizações abraçam exceções. Então eu vou começar bem do básico. Se eu pegar e falar o seguinte, essa brasileiro frase não é sua, gosta de futebol. Arthur. Você roubou essa frase de alguém. Essa frase não é sua. Mas enfim, vamos lá. O que eu tô falando é o seguinte, generalização abraça exceção. Então, se eu falar, brasileiro gosta de futebol. Ah, mas tem um brasileiro... Tudo bem, cara. É uma generalização. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um erro não justifica o outro. Ou seja, a responsabilidade de um não anula a responsabilidade de outro. Já vou chegar lá. Terceiro ponto, a maior parte das mães da periferia, a esmagadora maioria, não é mãe de vagabundo. São boas mães que deram boas educações para os seus filhos, né? Mães que, esta sim, pegam ônibus todo dia, não têm acesso a saneamento básico, educação, saúde, segurança, etc. E fizeram com que seus filhos fossem trabalhadores. Portanto, você retirar o mérito dessas mães é uma coisa muito cruel. O mérito do filho de uma pessoa periférica não ser um vagabundo não é do Estado, é desta boa mãe, certo? É porque eles têm todo adepto de ideologia de massa, eles têm esse tipo de pensamento, né? Tudo é culpa do outro, é culpa do Estado. A mulher se envolveu com um cara nada a ver, fez filho aí, deixou pro mundo criar, é culpa do Estado. Arthur, o áudio. Se o seu, eu vou repeti-la aqui. Se o seu filho, principalmente se ele for menor de idade, virar um soldado do Comando Vermelho e tomar um tiro da polícia e morrer, a culpa não é da polícia. A culpa é, vamos lá, eu vou deixar muito claro aqui. Número 1, dele próprio que escolheu delinquir. Número 2, do pai que o abandonou. Número 3, da mãe que não lhe deu educação. Então, a minha frase, ela deixa muito claro... Até que o tarado de Kiev tá perfeito. A responsabilidade de cada um nesse tipo de situação aí. Do cara que quis ser vagabundo, da mãe e do pai que não cuidou. Problema. Você não pode pegar uma parte da minha frase, uma parte do e falar, este tem ódio das mulheres. Não tem ódio das mulheres, muito pelo contrário. Eu acho que justamente para proteger o mérito das boas mães que deram educação para os seus filhos, é sim necessário apontar o dedo para as más mães e falar, você também tem responsabilidade disso que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. Você acha, sinceramente, que a mãe do Oruan, que decidiu ter uma relação... Aqui eu vou pausar para falar, mas nessa constatação de fato aqui, o mamãe falei foi perfeito. Com o Marcinho VP já condenado por 2 homicídios, ela é uma mãe trabalhadora? Ela é uma mãe que acorda todos os dias cedo, pega ônibus e vai para a labuta? Não, ela é uma mulher que vive do dinheiro do crime organizado. Ah, mas o Oruan é um homem que vive do dinheiro do crime organizado. E o Marcinho VP? O Marcinho VP é um homem, hoje não mais que ele está preso, mas que sua organização vive, né, do dinheiro do Comando Vermelho, do crime organizado. Portanto, a minha frase ela não tem nada de misoginia. A minha frase ela é ela é clara, ela é inequívoca. A responsabilidade de um filho, principalmente menor de idade, virar soldado do Comando Vermelho e tomar um tiro da polícia, não é da polícia. É dele que escolheu delinquir, do pai que o abandonou e da mãe que não lhe deu educação. Thaís. Vai direto? Tá. Pode ir. Não, eu acho que tem um erro conceitual muito importante na sua fala, Arthur, porque...
normal. Para quem tem adepto de ideologia de massa, qualquer coisa desse tipo qualquer coisa que vai sair da boca dessas pessoas, subjetividade, né? Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Eles nunca sabem de nada, né? Eles só acham. Você cria uma falsa ideia de que culpabilizar homens e culpabilizar mulheres é a mesma coisa, né? Então, quando você fala, é culpa da mulher, mas é culpa do homem também, mas é culpa você esquece que a gente está vivendo num. Acho que você não esquece, na verdade. Acho que você ignora que nós vivemos num país que é o terceiro país do mundo que mais mata mulher. A cada 6 horas, uma mulher é assassinada no nosso país. O colega que nos antecedeu falou isso. E aqui no Brasil, a cada 6 minutos, Pô, se foi assim, 6 horas, 6 minutos matando mulher no Brasil, pô, daqui a dia o Brasil vai ficar sem população, hein? Eu não sei de onde que eles tiram como que eles gostam de falar, esses dados. uma mulher é estuprada. Então, não dá para a gente fazer essa falsa comparação, dizendo que, olha, o homem escolhe mal e a mulher escolhe mal. Quando você aponta a sua fala, e daí, ainda que você fale dentro de uma estrutura onde você culpabiliza vários personagens, na hora que você culpabiliza a mulher, tecnicamente isso é misoginia. Por quê? Porque não existe essa igualdade que está na Constituição quando a gente ignora o fato de que a gente morre mais, trabalha. Pô, é uma porrada de mulher e o Brasil nasce mais mulher do que homem já. E eles vêm com esse papo aí de que eu acho que deve ter mulher matando mulher aí, hein? Não é possível, cara. Trabalha igual para ganhar menos ou trabalha mais. Então, Isso daí é outra mentira que o pessoal gosta de falar, né? Esses esquerdistas de que mulher ganha menos que homem. Pô, se tem alguma empresa aí que tá colocando os dois na mesma função e pagando mais pro homem, menos pra mulher, tem que ir no Ministério do Trabalho, né? Porque isso daí não pode, né? A própria CLT não permite, né? Mas esse explicar para esse povo é estranho. eu acho que essa criação é problemática. E daí eu falo para você que não é o meu ponto de vista em relação à complicação da sua fala ter sido misógina. É uma questão técnica. Você aponta a mãe como uma das responsáveis pelo insucesso do filho. Tá, e onde que tá o crime nisso daí? Dizer que a mulher é responsável pelo insucesso do filho? Tipo, é que esses NPC esquerdistas aí, pra eles, crime não é o que tá escrito na lei ali. Crime é o que eles querem que seja. Mas eu apontei o Estado. Mas eu apontei o pai. É a mesma coisa de você dizer, olha, ela foi estuprada porque ela estava bêbada. Mas também eu disse que você falou uma fala que é problemática. E o pior, quando você não reconhece isso, você acaba fazendo com que outras pessoas reproduzam a sua fala violenta e vão justificando outras violências, que no final dessa escada é a gente que morre. Então, assim, eu insisto, é muito importante que tenha uma reflexão e um reconhecimento da fala problemática que você traz, porque ela acaba nos matando. Esse é um fato. Olha, em primeiro lugar, estão me ouvindo? Então, Ai, meu Deus. Sim. Vamos lá, em primeiro lugar é o Vai seguinte, lá, a maior Tanete, parte das vítimas de homicídio no Brasil são homens. Outra coisa, a maior parte dos índices de morte no trabalho são homens. Outra coisa, a maior parte dos moradores de rua são homens. Então, assim... Mas a diferença é que não morre na mão da companheira, né? Homicídio. O Também. homem morre de acidente de trânsito. Não, nem tem então índice beleza. para isso. Entendi. Então, assim, Morre por qualquer outra coisa. Eu entendi a sua fala. Vamos lá. Se você é um bombeiro e você morreu salvando crianças, morreu. Agora, se você é mulher e morreu, cuidado, põe na estatística aí, porque essa morte não pode ser ignorada, né? Entendi. Então já entendemos bem a sua lógica. Aí depois você comparou a minha fala com falar que uma mulher que foi estuprada, ela teria não sido vítima já que ela estava bêbada. Assim, em qual momento existe uma ligação? É uma analogia, né? É uma analogia muito mal feita. É uma analogia, mas se você fizesse a mesma analogia contra a mulher, ela já ia dizer que era crime, que era violência simbólica, que era isso, que era aquilo. Essa mulher é patética. Doutora. Isso, assim, para você entender a gravidade da sua fala. É que a senhora é doutora, né? A senhora sabe que o português e as palavras elas têm que ser bastante precisas. Se eu falar o seguinte, uma mãe é responsável pela educação do seu filho, está assim, absolutamente distante de eu falar, uma mulher foi estuprada porque ela estava bêbada. Então, desculpa, se a senhora não consegue entender a diferença... É que gente igual ela quer transformar tudo em crime para não precisar ter, tipo...
esse tipo de debate que ela tá fazendo aqui com ele, né? Eles vão lá, faz todo o proselitismo com os políticos, transforma tudo em crime e cala o outro lado. Isso é um comportamento de gente de filhote ditador, né? Gente truculenta que, tipo, quer que a realidade dele seja imposta para os outros de qualquer forma, sem nenhum tipo de critério, né? Distância de uma fala para outra, eu acho que a gente não consegue nem concluir o debate, porque assim. Tá, não, eu acho que se você não consegue nem fazer uma interpretação de uma fala, é mais fácil tentar ser um pouquinho mais literal, em decorrência Não da sua seja literal, por dificuldade. favor. Primeiro, homicídio só acontece com homem, então nunca vai existir um homicídio de uma mulher, né? O feminicídio, Meu Deus. Nesse ponto aqui, tem uma analogia que eu costumo fazer sempre quando eu converso sobre isso. E eu acho que foi um jornalista, se eu não me engano, foi o Augusto Nunes que cunhou esse termo, né? De que a pessoa que criou o feminicídio é a pessoa que acreditava que homicídio é o mesmo que matar homem. Cara, é muito patético isso aqui. o feminicídio. Então, a morte, Arthur, é assim, não tem uma. Não é engraçado o nosso assunto. O nosso assunto Desculpa, é sobre não é. A graça em questão não é sobre a situação, e sim sobre você, que tipo, você não sabe nem o que você tá falando, pô. De Arthur, homem? falhou seu áudio. O feminicídio. Arthur, falhou seu O, áudio. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Você tá me dizendo que homicídio é morte de homem? Quando você fala de um feminicídio, necessariamente é uma morte de uma mulher pela condição de ser mulher. Isso aqui é outra mentira que eles criaram para poder colocar essa pauta para frente, né, do tal do feminicídio. Cara, nenhum homem ele mata a mulher porque ela é mulher, ele mata porque é um crime passional. Já existia, né, dentro da lei o crime passional, né? Só que elas, para querer dar importância aí para luta, né, entre aspas, dela, fizeram proselitismo com os políticos e criaram esse tipo de situação aí. Essas, essas leis, né? E esse Não, índice não, não. é um Pausa. índice. Pausa. A senhora falou o seguinte: a senhora acabou de falar que homicídio é Senhora, necessariamente morte de até fica homem. puta quando eu chamo ela Desculpa, de onde senhora. está escrito isso? Eu Quando te conheço. você fala que a maioria dos homicídios acontecem com homem, significa. Eu vou ser mais literal, porque eu já entendi É, a dificuldade de interpretação. Quando é. você fala que homicídio é morte, que os homens morrem mais por homicídio, eu estou tentando te lembrar que nenhum homem vai morrer que não seja por homicídio. Lógico, o homicídio abrange os dois, tanto homem quanto a mulher. Homicídio é crime contra a vida, não é? Ai, meu Deus. As mulheres, sempre que morrem, elas podem morrer por feminicídio Não, pela consequência, pelo fato de ser mulher, e essa é a gravidade. Nenhum homem morre, Arthur, pelo simples fato de ser homem. Ah, eu odeio homem, então eu vou te matar. E o feminicídio é isso. Existe E se isso você não sim. consegue. É uma ponta estatística. Cara, isso é uma falácia enorme. Tipo, se você for ver no comportamento do homem mesmo, o cara ele gosta tanto de mulher que ele leva até uma mulher aleatória pra dentro de casa e depois se lasca, né, na mão dela. Esse negócio de dizer que o homem mata a mulher porque odeia a mulher é uma falácia, é uma mentira absurda. Mas existe. Eu nem tô colocando. Novamente, eu acho muito ruim esse debate se tornar uma guerra de sexos. Olha, o homem tem menos Mas existe privilégios, uma o guerra homem. de sexos. Mas entenda, quando eu estou responsabilizando os pais de meninos traficantes, tá? É um Eu não salto estou lógico dizendo aqui enorme. a responsabilidade é mais de um sexo ou de outro, porque eu não falei isso em nenhum momento. Inclusive na minha fala que viralizou e você reagiu à minha fala no seu Instagram, ela está dizendo, ela está literalmente dizendo. É legal, de vez em quando eu tô assistindo o vídeo aqui, eu percebo o Vilela ali, o Rogério Vilela com cara de paisagem, né? Coitado, ele não deve nem saber o que tá acontecendo ali. A culpa é do pai que abandona. Essa parte vocês decidem só não ouvir. Assim, é como se eu não tivesse falado, como se eu falasse assim, o pai tá certo em abandonar. Gente, Sim, assim, por isso que eu expliquei para você que tem certos contextos que nenhuma. Quando você fala, por exemplo, cara de bandido, quando você fala a culpa é da mãe, tem frases. É que assim. É que essa doutora aí era aquelas doutoras que gostam de bandido, né? Elas acreditam que bandido é vítima da sociedade, né? Porra, bandido tem skin, sim. Bandido, esses caras que faz furto, todos eles têm skin. Tanto que quando você nota que é um deles, você atravessa a rua. Eu não atravesso porque eu não tenho muito medo dessas porra aí, mas geralmente é as mulheres, as pessoas que são mais vulneráveis, né? Elas atravessam a rua quando elas vê um cidadão com essa skin aí.
Então tem sim, é que o teu amor por bandido, né? Por delinquente te cega, né? Sim, eu Desculpa, doutor, deixa eu realmente. te perguntar uma coisa. Quando a senhora olha para um Aham. homem careca e fala assim, eu já sei que tipo de pau ele tem, o que a senhora quer dizer literalmente? Porque tem essa frase no seu Instagram. Sim, não, tem muitas frases nesse mesmo sentido. É uma fala e uma Você ideologia muito pegou na maior que vem de veia Simone de dela. Beauvoir. Não fui eu que inventei Ah, que a tá. insegurança do falo faz com que homens sejam irônicos, inseguros, porque é a própria insegurança. Por agora, se eu tirar sarro da cara dela, então tem problema com o meu pau? Meu Deus do céu, velho. Essas mulheres inventam cada coisa pra poder te calar, né? Como falo, que faz com que homens sejam agressivos com mulheres, como, por exemplo, você é agressivo com mulher. Eu não tô Então, sendo essa agressivo. insegurança, Eu não estou sim, sendo agressivo. muito. Você Eu é tô um sendo homem agressivo agressivo? com mulher. Você é um homem Eu? agressivo com mulher desde o momento que você entende que tem mulheres que são mais fáceis para transar, a depender da vulnerabilidade delas. É daí que vem, que foi cunhado o termo aí pelo pessoal de de Kiev, né? Foi aquela situação que aconteceu onde vazou aqueles dados dele lá, aquele áudio, perdão, do WhatsApp dele, que ele tinha falado sobre as mulheres ucranianas lá, né? O pessoal gosta de falar, elas são fáceis porque são pobres. Enfim, esse daí é um negócio que ele vai carregar pro resto da vida dele, né? Você é um homem Desculpa, isso agressivo não é com violência. mulher quando. Isso é uma opinião Não! minha. Você Não. vai. Não. Isso é verdade, não é violência nem crime, é uma opinião dele, né? Por mais idiota, estúpida que seja, é a opinião dele, né? Que ele achava que as mulheres eram fácil porque era pobre, né? Não, existe um limite da sua opinião, que é o discurso do Ah, ódio. Você não tem opinião, você destila discurso do Intrigou. ódio. Quando você fala que uma mulher é mais fácil de ter relação sexual porque ela está em situação de pera, vulnerabilidade. deixa eu ver se eu Você entendi, que eu tô destila confuso. discurso do ódio. co- Eu tô um pouco eu te confuso, explico. deixa eu entender. Se eu Vamos falo lá. assim, ó, uma mãe é responsável pela educação do seu filho, isso é ódio, isso é misoginia, isso é um absurdo. Quando a senhora fala, eu já sei que tipo de pau esse homem careca tem, zoando da cara dele, aí você tem que ver que é Simone de Beauvoir. E pior que ela zoa mesmo. Eu tenho um perfil no Instagram que eu coloco os conteúdos também, daí eu tirei uma onda com a cara dela lá na rede social dela, ela me expôs lá nos stories dela. Eu tenho até salvo aqui. Talvez eu coloque nesse vídeo aí, se não ficar muito grande, mas acho que vai ficar meio grande esse vídeo, enfim. Ah, gente, porque o lugar de fala. Entendi. Eu acho que assim, eu acho que tá muito claro até pelos Não, você não comentários que eu tô acompanhando entendeu, no chat aqui que Arthur. todo mundo. Tem que ser muito NPC pra usar esse tipo de frase, né? Lugar de fala, é, sororidade, vulnerabilização. Cara, isso é tudo NPC esquerdista, né? Todo mundo Não, entendeu não, bem o não. que É está que você não acontecendo aqui. entendeu. Eu entendo, eu absolutamente entendo a sua dificuldade de perder o seu privilégio quando uma mulher vem discutir com você. Privilégio de ser um homem branco no Brasil. Privilégio. Ai, meu Deus, já tinha assistido esse vídeo, mas cada vez que essa mulher fala é um show de comédia, né? Então, assim, tá tudo bem. Eu vou te Eu não explicar estou com mais discutindo com a calma. senhora com todo respeito. Eu estou sendo desrespeitoso? Por favor, Aham. me instrua. Eu estou sendo desrespeitoso? Não, Ministro, me comande. quando você ri de uma situação que a gente está Então eu não falando vou rir sério, mais. aqui não é uma Então, piada. vamos lá. Eu não vou rir mais. Eu vou Ótimo, falar bem obrigada. sério. Me explique, por favor. Porque eu Sim, falar é que que uma usar. mulher é responsável pelo seu filho, isso é violência, e a senhora falar que conhece o tipo do pau de um homem careca, não é agressivo. Por favor, bem. Não é agressivo, sabe por quê? Porque ela é mulher. Mulher hoje pode tudo. Eles criaram esse tipo penal aí estranho, como violência simbólica. Que a mulher pode tudo, o cara não pode nada. Ela pode falar, né? Pode xingar o cara, pode falar da aparência, pode falar até mesmo ali do órgão genital do cara. Mas o cara não pode. Se o cara falar qualquer coisa, é violência, né? Enfim, eu espero que tudo essa merda chegue nos caras que criaram. Que criaram não, mas cederam às chantagens dessas mulheres aí pra criar esse tipo penal aí. Então, eu vou te explicar em duas falas, porque são coisas absolutamente diferentes. Eu te expliquei no começo que comparar homens e mulheres nas mesmas condições, em algumas situações, é considerado violência, porque existe uma legislação que protege mulheres, justamente por vivermos num país. Não é só porque tá na lei que é moral, né? Na história mesmo da humanidade, os grupos, as elites, elas criam leis para privilegiar eles próprios, né? Daí põe uma verniz de legalidade. Ah, tá na lei, mas né? É uma analogia que todo mundo já tá careca de saber, inclusive eu, né? Que assim,
na época dos nazistas lá, eles faziam tudo que faziam com os judeus porque estava dentro da lei, né? Então nem tudo que está na lei é belo e moral. Que é violento para mulheres. Então não dá, Arthur, para comparar um bom pai e uma boa mãe num país onde a violência contra a mulher é regra. Esse Meu Deus, conceito cara. fica claro para você? Cara, elas falam, né? Tanto assim que mulher sofre violência, mulher apanha, mulher. Mas, cara, se fosse assim, você ia sair na rua e ter uma mulher apanhando, uma mulher sendo morta. E, cara, eu assim, foi raras as vezes que eu vi assim na minha frente uma mulher sendo agredida por um homem. Delas inventam esses negócios, essa história, né? De que, não é violência, não é só física. É porque elas querem ter o controle da narrativa, elas querem ter a hegemonia da narrativa, né? Aí eles vão transformando tudo em crime. O problema é que eles criam uma sociedade toda policialesca, né? Tudo é crime, tudo é crime, tudo é crime. E assim eles vão dominando as pessoas. Que apesar da Constituição falar somos iguais perante a lei, homens e mulheres, você consegue entender que só somos iguais na medida das nossas. Não, hoje homem e mulher não são igual perante a lei. Hoje a mulher tem privilégio. Hoje a mulher pode apontar o dedo para sua cara, falar que você fez tal coisa e você que vai ter que, né, se limpar disso. É você que vai ter que provar que você não fez, né? Nossas desigualdades. Eu entendo o que a senhora disse, Ah, não concordo, mas entendo. Vamos tá. prosseguir para ver onde Não, vai tudo chegar. bem, não precisa concordar. Não, para o debate eu nem quero concordar, na verdade. É só uma questão da Debate. gente conseguir. A Vamos lá. Fernanda tem uma pergunta aqui. Vamos lá, Fernanda. Eu acho importante cada um colocar, se é que isso é Esse vídeo vai ficar grande possível, pra caramba. e muito interessante para a gente que está acompanhando nesse momento. Gostaria de pedir, então, que a doutora Thaís nos dissesse qual seria a colocação correta, por que que ela não concorda com essa fala do Arthur, e já que o Arthur disse isso, e isso viralizou nas redes, agora ele está dizendo em outro contexto, o que de fato ele quis dizer quando ele falou que as mães eram culpadas aí de ter os filhos envolvidos no tráfico. Thaís. É lógico que a mãe é culpada. Assim, se você for ver essas mães solteiras de vagabundo, cara, a skin é a mesma. É mulher que vai pro baile funk, é mulher que frequenta lugar onde esse cidadão tá. Então a culpa delas, sim. Porque ao invés de ficar andando atrás de vagabundo, elas não vão fazer outra coisa da vida, não vão se estudar, se desenvolver, igual elas gostam de falar, né? A questão é simples. É que elas fazem coisa errada, e daí a doutora aí, como é feminista, ela defende mulher, não importa o que aconteça, ela vai, né? Ela vai querer passar o pano pra esse tipo de situação. Alô? Em relação ao que ele deveria ter falado, como não ser misógino dentro dessa. Fernanda, é assim, para que seja uma fala não violenta para as mulheres, seria a responsabilidade. De quem é a responsabilidade da morte, gente? A responsabilidade da morte é delas que busca sarna pra se coçar. Se você for ver, tem estudo aí, eu não sei apontar, mas ele roda na rede social alguns estudos que a maioria das mulheres que são mortas por homem, os caras já têm antecedente criminal, ou seja, por vagabundo. De quem deu o tiro, né? Então, a responsabilidade da. Mas o Arthur não quer culpar o Estado, o Arthur não quer culpar a polícia, o Arthur não quer culpar o tráfico, o Arthur quer culpar pessoas, né? Então, ele decidiu culpar pessoas. Talvez se ele falasse. Ué, mas não foi ela que fez a situação, não foi ela que se colocou na situação de se envolver com vagabundo? Elas sabem que os caras são vagabundo. Então você tem que culpar a pessoa sim. Que discurso é esse? De onde que saiu essa loucura aí? Eu acho que não poderia nem culpar as famílias, né? Porque são pessoas que escolhem. Eu não acho que é culpa da mãe do Arthur as opções que o Arthur faz na vida. Ela não tem culpa disso. Ela não, de repente, ela nem concorda com isso. Eu tenho filhos e eu não decido tudo na vida deles. Então, qual que é a problematização da fala, Fernanda? É culpar mães, pode ser até pais, mas dentro do contexto que ele usou, é óbvio que tinha uma ofensa direcionada às mulheres. É óbvio que tinha, inclusive. Não era óbvio. Tem ofensa contra a mulher aí porque você quer que tenha. E outra, desde quando ofender mulher é crime? É crime porque você quer. Ele fala, escolheu o cara de bandido, escolheu o moreno alto. Ninguém é idiota, né? Ele pode vir aqui se explicar, tentar passar um pano para a fala dele, porque já já a sua fala vai ser crime, daqui a pouquinho, né? Já passou na Câmara, agora vai passar no Senado. A misoginia. Tá vendo? É o que eu falo pra vocês. Eles transformam tudo em crime pra calar a boca do outro lado. Eles não têm capacidade cognitiva pra debater
com o cidadão ali né, e refutar os argumentos, até porque não tem como, porque a responsabilidade é de quem se envolve, né, com esse tipo de pessoa. Daí eles pegam e transformam em crime. Vai ser crime. Então, assim, é um crime de discriminação. Então, talvez tenha esse interesse em tentar mudar um pouco o que foi dito para não ficar feio. Mas o fato é que a fala, da forma que foi construída, é uma fala de misoginia. Não dá para culpar mães, nem que seja mãe. Quando ela fala da ferramenta do homem, daí não é misandria, é a opinião dela, é Simone de não sei o quê. E pais, e falar que a mulher que escolheu o homem com cara de bandido agora aguenta o filho traficante, o filho bandido. Isso é um absurdo. Justamente. Isso é uma violência. Não, é absurdo porque você gosta de vagabundo. É por isso que é um absurdo. Não tem o que falar, não tem como acertar essa frase. E foi direcionada, o objetivo dele era ofender mulheres. Até porque ele falou o tempo todo, desculpa, sinto muito. Não, a gente não te desculpa. A gente não te desculpa. Arthur. Posso... Ela fala como se todas as mulheres tivessem a mesma opinião que a dela, né? Minha vez? Em primeiro lugar, sim, vamos, eu não tô te vamos pedindo já encaminhar desculpa. pro final. Eu não finalizar, quero então. que você me desculpe. Tá, eu não tô pedindo desculpa pra ninguém, eu não quero de jeito nenhum te pedir desculpa. E vamos lá, até sendo bastante preciso no que eu estou dizendo aqui, eu não estou explicando a minha frase em outro contexto. Eu estou reforçando o que eu disse. Eu não retiro uma palavra do que eu disse. E antes que isso seja crime, então, eu vou repetir aqui. Você, mãe do Oruan, você, mãe do Ravel, vocês são mães de traficantes porque vocês falharam. Alô? Arthur, sumiu o áudio, Arthur. Mortes. De quem deu o tiro? Perdão? Repete, por favor. Sumiu o áudio. Repete a última frase, por favor. Vamos lá. A minha frase foi o seguinte. A doutora, ela diz o seguinte. De quem é a culpa das mortes? E ela diz que é de quem deu o tiro. Então, novamente, se tem um traficante apontando um fuzil para a cara de um policial e o policial neutraliza esse bandido, né? A meu ver, a culpa não é do policial. A culpa é do bandido e dos seus pais que não lhe deram boa educação. Da mesma forma, ela se atrapalha toda e fala assim, o Arthur quer culpar pessoas. Sim, eu quero culpar pessoas. Eu não quero culpar o metafísico, eu não quero culpar um sistema ou uma entidade que eu não... Não, eu quero culpar pessoas. E para mim está muito claro, tá? Que os traficantes de drogas são culpados pelos seus atos ilícitos, tá? No final das contas, todo mundo tá tentando fazer esse trocadilho ridículo, né? A mãe do Arthur. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. A minha mãe me criou muito bem, né? Percebe? Por isso mesmo eu não cometo crime, né? Por isso mesmo eu não cometo crime. Eu nunca cometi nenhum crime. Então, por favor, qual crime eu cometi? A senhora é doutora. Crime de ódio, violência. Por que eu não estou preso? Cara, é incrível esse povo sempre recorrendo à subjetividade, né? Crime de ódio, crime de ofensa. Pá, vai caçar o que fazer da vida, pô. Então. Não, porque nem todo crime tem conhecimento, apesar de não ser advogado, você tem conhecimento suficiente para saber que nem todo crime... Não, então pera lá. Por que eu nunca fui sequer condenado por nenhum crime ou julgado culpado por nenhum crime? Bom, você deve saber os motivos, as violências que você cometeu. Mas se você acha... Eu não posso rir, é verdade. Violência, meu Deus. Não, já que você não pode rir daí, eu rio daqui. Violência, cara. Pô, falar que é mulher, que a culpa do cidadão é virar vagabundo. É em parte da mulher que mal criou ele, ou do pai que mal criou ele. Se daí for violência, cara, o mundo acabou. Fecha as portas do mundo aí, eu quero ir embora rápido desse lugar. Não pode, fica à vontade. Você pode tudo, inclusive. Mas a questão aqui não é o fato de você não estar preso, que você não cometeu discursos criminalizáveis, como esse, por exemplo. Criminalizáveis, ou seja... Nem eu sei que porra é essa. Criminalizáveis, tá? É que crime é o que ela quer que seja crime, né? Não é o que tá escrito ali no pedaço de papel rabiscado que ele chama de Constituição, né? Discursos racistas, discursos de ódio, discursos de misoginia e, de repente, até uns discursos que propaga e insinua o estupro de mulheres. Então isso não significa... Você está dizendo que eu sou racista? Não, você tem alguma dúvida sobre isso? Vamos lá. Não, ela pode imputar racismo no cara que não pega nada, né? Agora, se o cara falasse que ela era racista, pelo amor de Deus, velho. Ia sair na Globo, na Veja, as amigas dela, feministas, já tá cagando na porta lá da delegacia. A pergunta é muito clara. Eu sou racista? Eu não tenho a menor... Primeiro que a gente vive numa sociedade que tem um racismo estrutural.
Fala Segundo, a palavra. que você mesmo, Fala assim, Arthur. Fala que eu na sou racista. sua Fala que eu sou fala. racista. Tá com medo, Não, eu não doutora? tenho medo. Fale que eu sou Arthur, racista, deixa eu te explicar doutora. uma Então coisa. fale. Você não. Doutora, fale que eu sou racista, por favor, me dá esse presente. Não, eu não te dou presente nenhum, eu não tô aqui pra te presentear. Dessa a mamãe fala, detonou ela. Fala que eu sou racista, fala. Aí ela teve que se desdizer. Meu Deus do céu, velho. Caraca, essa foi boa. Olha a carinha dele. Ai, meu Deus. A carinha de felicidade dele. Fale que alimenta o processo no rabo. E muito menos pra te obedecer. Então eu não falo o que você manda eu falar, eu falo o que eu quero falar. E o que eu quero Então te tá. dizer Então é assim, discorda de mim agora, vai lá. sobre o quê? Ih, vai fazer o que eu tô mandando? Gente, Você tá a fazendo discussão tá se perdendo. Marcílio, pergunta, Marcílio. Cara, Aí o NPC de feminista, o Vilela, ele se mete no meio, né? Quando ele vê que a cidadã tá levando uma traulitada colossal, ele se mete no meio, né? É incrível esses NPC de feminista. Desculpa, Vamos lá. a mulher tá me chamando de racista aqui na câmera e não conseguiu repetir, né? Isso porque é doutora. Ó, só pra finalizar aqui, Vilela, só uma coisa, tá? Eu não levo isso pro coração, tá? A gente Isso porque é doutora, bem lembrado. Doutora advogada. sabe como Nem eu. funciona, infelizmente, né? O debate cara brasileiro. dela. Acho que A fica cara- muito claro como A carinha dela tá desestabilizada, coitada. Ai, meu Deus. é que funciona uma feminista afetada, né? Com certeza absoluta, com problemas, né? Profundos, Problemas de que devem ordem ser resolvidos psicológica. na terapia. Mas eu acho que essa fala e essa interação nossa fica A muito carinha clara para todo mundo dela. que está assistindo. Então, como é que a sociedade hoje se comporta? O tal homem branco privilegiado e a doutora defensora de mulheres. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo o Defensora nível de do mulher debate aqui. e Muito de obrigado por bandido. essa interação. Amanhã, inclusive, vai estar no canal Mamãe Falei. Muito obrigado. Viu? Vamos lá, Marcílio. Obrigada, Arthur, eu que agradeço. Ô, Arthur, boa noite. Só pegando aqui Esse a daí linha de tem cara raciocínio, NPC de então você feminista coloca também. que o indivíduo ele é o primeiro responsável, o segundo responsável seria o abandono parental, e aí as mães que né, não conseguiram educar educadamente seus filhos. Quando você pega, por exemplo, grande parte das mães, muitas vezes elas têm que trabalhar fora de casa, tem dupla jornada de trabalho, cuidar. Isso daí não é só elas não, cara. Isso daí é todo brasileiro. Todo brasileiro trabalha fora de casa. Todo brasileiro trabalha 10 horas, em média, 10, 12 horas. Isso daí não é privilégio de mulher, não. Tal. Qual você acha que seria uma política pública? Ou será que é uma questão mais individual, pessoal? Enfim, teria que ter algum tipo de política pública de assistência para essa mãe? Ou você acha que é uma coisa muito pessoal, assim, a mãe que Com ela certeza. escolheu não cuidar? Política pública o quê, cara? Ah, dormir. Falhando alto. Tá São falhando, mães Arthur. solo, são Pedi boas para mães. você repetir, Arthur, por favor. Saco, viu, meu? Trigando. Vamos lá, novamente. Primeiro, deixar Tá claro nadando de que quebra, a maior pegou. parte das mães que são mães solo, né, elas são boas mães. Tanto que a maior parte das pessoas que nascem em Sim. periferia, mesmo com essas dificuldades todas, não se tornam criminosas. Sim, Esse é um são dado vítimas estatístico. dos Agora, criminosos. na falha da família, o Estado tem de estar presente. A política pública que eu sugiro é escola cívico-militar com um modelo masculino de homem forte, disciplinante, para ensinar esse moleque, olha, você tem a quem seguir. E se você não seguir, vire você vai se vagabundo, dar que mal. é feio. E digo mais, eu acho que nós temos de ter política pública de propaganda anticrime organizado. Eu acho que deveria ser educativo, mostrar Perfeito, isso aqui que ele falou é perfeito. Por que os caras não fazem uma propaganda anticrime? Né? Fica a pergunta no ar, hein? Será que é porque eles têm interesse no crime? Fica aí no ar aí a pergunta. nas escolas o que acontece com quem se mete a ficar se envolvendo com organização criminosa. Eu acho que essas duas, para começar, essas duas políticas públicas tirariam muita gente do crime. E aí tem todas as nossas propostas para a economia brasileira, etc. Tudo isso que estão descritas no livro amarelo para que todas as pessoas conheçam o nosso plano para o Brasil. Nós estamos escrevendo uma série de livros, Não, já valeu. tem 5 fascículos, né, dizendo o que a gente quer para o Brasil em todas as áreas. Eu posso só perguntar para o Arthur o que seria um homem forte e disciplinante? Olha, um homem forte, por exemplo, eu posso pegar o modelo do meu pai. Tá? Disciplinante. Então, um cara que acorda cedo, um cara que vai trabalhar, um cara que ensina pro seu filho que ele não pode ser bandido, um cara que não fica passando a mão na cabeça, como essa geração de Enzo aí, que pode fazer tudo, tá? Um homem que sabe a hora de falar, olha, você vai respeitar o trabalhador, você vai respeitar o bem do outro, você vai respeitar as mulheres, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e é o seguinte, se sair da linha vai ter punição, Ter tá? pau, Esse tipo igual de os educação traficantes. disciplinar Tinha uma placa
Isso é bem didático, comparando com o que ele falou ali. Tinha uma foto na internet, duas fotos na verdade, era uma foto em cima e uma foto embaixo, né? Em cima tinha uma plaquinha do estado escrito proibido jogar lixo, sujeito a multa. Trocenta sacola de lixo embaixo da placa. Aí, lá na favela, tinha a plaquinha que os traficantes colocaram lá, tudo mal escrita. Se jogar lixo vai levar pau. Não tinha um papel de bala embaixo da placa. Disciplinante, tá? É o que funciona no mundo inteiro e o que funciona nas famílias No funcionais mundo do Brasil. inteiro. Sim. Certinho. Não, só queria saber que eu não conhecia o conceito. E tinha que ser a figura de um homem, Arthur? Poderia ser uma mulher, por Quero ser exemplo, cansado. fazer esse papel de Tem que ser a disciplinador? figura de um homem, por quê? Tem que ser uma figura de um homem, isso não é minha opinião, tá? O que acontece é o seguinte, a maior parte dos bandidos do Brasil, eles são homens jovens de 14 a 25, 26 anos, né? Então, o homem, até por conta do testosterona, ele se torna uma pessoa mais agressiva, ele se torna uma pessoa com vontade de ousar, de arriscar e de experimentar, inclusive coisas ligadas à violência. Você precisa de uma figura masculina forte para ensinar esse moleque a jogar essa energia toda, a jogar essa vontade de fazer essas coisas em coisas virtuosas, tá? Novamente, eu não tô falando uma coisa da minha cabeça, isso não é o que eu acho, não é o que eu penso. Todos os estudos mostram que famílias disfuncionais sem a presença do pai têm uma probabilidade muito maior do filho vir a delinquir, principalmente se ele for homem. Isso é um dado estatístico, isso não é minha opinião. Justamente, porque se o cidadão ali fizer menção de roubar e o pai for um homem de caráter e ele souber disso que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma surra no cidadão e vai falar, não foi isso que eu te ensinei. Tem uma outra coisa que também não é a sua opinião e que é muito interessante, já que você ficou irritado quando eu falei do falo dos seus colegas. A Simone de Beauvoir ela tem uma frase muito Meu Deus do interessante que ela céu, fala cara. assim: O argumento da mulher é falar da ferramenta do outro, cara. Meu Deus do céu, velho. E é doutor ainda, né? Enfim, né? Esses são os doutores aí que as faculdades brasileiras estão fazendo. ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, ou mais agressivo ou desprezador do que um homem que duvida da própria virilidade. Então, assim, é impressionante essa pira que vocês têm O que tem a ver isso com o assunto, cara? Meu Deus do céu, cara. De onde que essa mulher tirou essa história, velho? As... de ficar falando de homem, de energia masculina, de energia de macho, que precisa de um homem disciplinante. É uma loucura isso, né? E assim, de verdade, não precisa de nada disso. Uma sociedade que não é dividida nos gêneros, onde o homem é o provedor, onde o homem não. Mas quem divide a sociedade é você e seus pares esquerdistas, que quer criminalizar tudo, quer calar a boca do outro via crime, tipo, criando coisas que nem tem ali potencial ofensivo. Pode Onde isso falhar. existe? Nossa, você acha, por exemplo, Onde que isso na existe? Inglaterra, na França, existe homem disciplinador? Sim. Você acha? Eu tenho um filho que mora na Não, França, por exemplo, isso não e é uma lá a opinião. masculinidade é desconstruída. Não tem masculinidade igual a essa que você está falando, essa masculinidade. Disso aí, uma coisa que pertinente que ela falou, a única coisa, na verdade, pertinente que ela falou é isso aí, né? Que os caras são desconstruídos na França. E é verdade. Tanto que tá enchendo de árabe lá, que mete a mão na cara das mulheres deles, trucida eles, passa com um caminhão de lixo por cima deles e para eles tá tudo ok. O cidadão tá só se adaptando ao país. Tóxica, onde vocês. Me faz favor, a senhora está me dizendo que a sociedade francesa ou a sociedade inglesa não é uma sociedade heteronormativa, é isso? Não é machista como a brasileira, não é misógina como a A pergunta brasileira. é, ela não é heteronormativa? Meu Deus. Depende do seu ponto de vista. Eu entendo que tem uma. De acordo com o seu Como ponto de vista, me que- diga uma sociedade que tem- não é heteronormativa. Me Não diga é uma. questão de heteronormatividade, é uma questão de masculinidade tóxica, uma masculinidade. Não pode, cara. Essa mulher deve ter sido traumatizada por alguns homens, velho. Quando uma mãe está sem o papel de um. O problema é que é assim, né? Ela anda aí de macho em macho, aí ela tem esses problemas aí que acontece com ela se frustra com esses caras aí, daí elas acham que todo mundo é igual os machos que ela andou. Que fez filho nela e abandonou ela, ou ela abandonou os caras, não sei, né? Não posso afirmar que eu não vivo com ela, mas é só assim pra ela poder ter atenção aí das amigas feministas dela, inventando história, né?
macho provedor, sei lá o nome do que você chamou, um macho dominador. Eu não falei Isso nada é disso. muito problemático. Ai, macho, Eu não usei o nome macho. Eu não usei o nome homem provedor. Não dizer o que ela não quer é problemático. A mulher simplesmente não consegue lidar com a opinião do outro. Eu forte não e usei nada disso. Eu disciplinante. coloquei a expressão, ó. Homem Doutora, a forte e senhora é doutora. disciplinante. Isso. A expressão, a precisão da expressão importa. Homem forte e disciplinante. É bem Só não diferente de. importa quando você violenta mulheres, daí não importa, né? Claro que Daí é outra importa. coisa. Claro que importa. Eu vou te dizer uma coisa. A maior parte das mulheres que devem ser protegidas de homens estupradores devem ser protegidas, inclusive, por homens fortes e disciplinantes. Ai, Você sabia que a a maior gente não parte das precisa nossas de homem forças forte e policiais. disciplinante. Ah, entendi. Então, entendi. Então vocês não precisam. Tá bom. Não tem Thaís e problema. Arthur. O que elas querem é homem subserviente a elas, né? Só que aí o que acontece? Elas fazem, acontece com a cara do cidadão, depois que elas enjoam, elas simplesmente descartam. Não. Vamos encaminhando para o final, então. Agradecer demais a presença de vocês. Redes sociais, Thaís. Thaís Cremasco. E quer completar alguma coisa ou a gente vai começar uma outra discussão? Vocês acham que dá para só terminar rapidinho uma conclusão, um encerramento, Thaís? Tá bom, então, um encerramento rápido a despeito dessa ideia de que nós, mulheres feministas, somos muito radicais e odiamos homens. Isso não é verdade. Na verdade, É verdade, sim, porque eu mandei um comentário no vídeo dela lá que ela tava sacaneando o homem. Aí eu falei, por que ela não fala dos caras, das mulheres que atropelam os caras com carro mesmo, porque não aceita o fim de relacionamento. Ela falou que era pra mim falar sobre isso. Ou seja, ela é seletiva. o que a gente constrói, o que a gente tenta construir é uma sociedade onde haja de fato uma igualdade, onde a gente possa viver sem guerra. Se elas quisessem fazer isso daí mesmo, elas não estavam criando lei, fazendo proselitismo para que se crie lei que puna os homens apenas por ser homem. Não existe um desejo de guerrear contra homens, mas o desejo de que os homens se reconheçam nas suas falas violentas e não reproduzam violências contra os nossos corpos. Obrigado, Thaís. E Arthur, encerramento sem levantar uma outra questão. Violência nos nossos corpos. Elas que andam atrás de vagabundo e... Não, é engraçado que elas andam atrás de vagabundo, daí elas querem pôr a culpa em quem? Elas querem pôr a culpa em quem aponta esse comportamento nelas, né? De que elas andam com um cidadão que não deveria, cidadão criminoso, ou às vezes cidadão abusivo mesmo, e anda só por aventura, só por adrenalina, né? E daí a culpa é de quem tá apontando isso aí, né? Ai. Né? Não, tudo bem. Só para deixar claro que eu não usei a palavra radicais e eu não usei a palavra odeio homens. Eu não usei essa expressão em nenhum momento, né? Mas tudo bem, né? Para finalizar, eu peço que as pessoas me sigam no Instagram, Arthur Moledoval, e eu quero dar os meus parabéns mais uma vez para a conquista maravilhosa que nós tivemos. Acabamos de conseguir o Partido Missão e eu vou entrar em live no MBL. Aí ele já começa a divulgar o partido deles lá, enfim. E foi mais ou menos isso daí, né? Eu gostei do debate, foi bem legal, foi bem, né? Apesar da outra parte não ser assim tão preparada, foi bem legal porque expôs a hipocrisia dela e ela não é nada do que ela tá mostrando aqui, que às vezes ela faz uma carinha de santo e tal. Cara, enfim, como eu falei, a forma que ela responde os outros, né? E eu tenho aqui também os stories salvos aqui do que ela fez, né? Me ridicularizando, mas não é sobre isso, né? Porque eu não me importo com isso. Mas sim só para mostrar que que o que elas falam e fazem não é em busca de igualdade, sim de superioridade, né? Elas querem se vingar dos homens porque elas foram traumatizadas por algum homem que ela não soube fazer a escolha. Mas enfim, o vídeo é esse daí. Se vocês gostaram, curta, compartilha, deixa nos comentários aí o que vocês acharam e até o próximo.